Vamos começar agora o estudo da fiança bancária. A fiança bancária, ela diferencia-se da fiança que o cliente do banco presta ao banco. Eu vou lá na Caixa Econômica Federal, faço um financiamento FIES e o meu pai ou meu tio ou cada um será o meu fiador. Aqui na fiança bancária não, o banco é quem será o garantidor. Então o banco presta fiança ao seu cliente. É claro que o banco vai cobrar por isso. Nós temos no banco, as operações ativas, operações passivas e operações acessórias. O que é uma operação ativa? A operação ativa, e essa matéria do Ricardo, só para dar uma introdução, a operação ativa é aquela que o banco aplica o dinheiro. Quando você pega dinheiro emprestado no banco, o banco está aplicando o dinheiro dele. Quando você deposita no banco uma poupança, conta corrente, para o banco é uma operação passiva, ou seja, fonte de recurso para o banco. É o banco que deve para você. Agora, inclusive, o dinheiro que o banco ganha nas suas operações ativas e o que ele paga pelas operações passivas é o que a gente forma o spread bancário. O spread bancário é, dentre outros fatores, o conjunto de o que ele ganha aplicando dinheiro e o que ele paga quando você deposita para o banco. É parte do lucro bancário. Agora, o banco pratica outras operações que são diferentes. Ele não empresta para ninguém e ele não busca dinheiro no mercado. São chamadas operações acessórias. Prestações de serviço. Quando você paga um boleto bancário, quando você paga uma conta de água, luz, telefone, lá no banco, é uma operação acessória. O banco não está emprestando dinheiro para ninguém e o banco não está pegando dinheiro com ninguém. A fiança bancária, o banco está fazendo o quê? Ele está prestando um serviço, fiança bancária, está prestando um serviço para você, cliente. Então, eu, Cabral, sou um importador brasileiro, estou aqui no Brasil, aqui está a Espanha, eu, Cabral, vou comprar uma mercadoria na Espanha. Aquele espanhol que vai mandar a mercadoria para mim exige uma garantia, exige uma fiança. Então eu vou ao Banco do Brasil e falo, Banco do Brasil, você presta uma fiança para mim? O Banco do Brasil vai prestar uma fiança para Cabral, vai me dar uma carta de fiança, eu vou entregar a carta de fiança para o espanhol e o espanhol vai mandar a mercadoria para mim, sabendo que caso eu venha a não pagar a dívida, ele vai executar o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, neste caso, é o meu fiador. É claro que o Banco do Brasil faz um contrato comigo, onde eu vou prestar outras garantias para ele. Porque caso o Banco do Brasil tenha que pagar a dívida lá fora, honrar a dívida, depois ele vai tentar me executar para reaver o dinheiro, isso é claro. Bom, vamos ver o conceito de fiança bancária aí na lâmina. Fiança bancária é um contrato por meio do qual o banco, que é o fiador, garante o cumprimento da obrigação de seu cliente, o afiançado, que sou eu, cliente do banco, junto a um credor em favor do qual a obrigação deve ser cumprida. Aquele exemplo do espanhol. No caso aqui, o fiador é o Banco do Brasil, naquele exemplo que eu dei, o afiançado sou eu e o espanhol que está mandando a mercadoria para mim é o credor, em favor do qual o banco está garantindo a obrigação. A fiança bancária será sempre por escrito, nunca presumida. O fiador, que é o banco, só responde por aquilo que está expressamente determinado no instrumento de fiança, a gente chama de carta de fiança. Elas são prestadas, a fiança bancária ou carta de fiança, ou as fianças, são prestadas com o objetivo de viabilizarem o acesso de seus clientes do banco, às linhas de crédito abertas por outras instituições financeiras, assim como para participarem de concorrências ou licitações. As cartas de fiança têm prazo determinado, questão de prova, e para a sua concessão os bancos exigem garantias, nota promissória, penhor de títulos de renda fixa ou duplicatas. Então veja bem, a fiança bancária, o banco passa a ser o fiador, você passa a ser o afiançado. E o banco vai exigir de mim, claro, algumas garantias. Para o caso de eu não pagar lá ao credor, se o credor vier executar o banco vai ter que honrar o compromisso. Depois o banco vai executar aquelas garantias que eu dei para ele, penhor, hipoteca, títulos de crédito e etc. Veja bem,
Importante é saber que a fiança bancária não pode exceder a 500% o patrimônio de referência. Você não precisa saber o que é patrimônio de referência. Você não precisa decorar isso, isso é questão contábil, isso é questão prevista no COSIF, Contabilidade e Sistema Financeiro. O Ricardo deve até comentar um pouco sobre o patrimônio de referência. Mas para o nosso caso, para a nossa prova de fiança bancária, o importante é você decorar. Então, suponhamos que o patrimônio de referência de um banco seja, hipoteticamente, de 1 bilhão. Quer dizer que o banco pode prestar fianças bancárias até 5 bilhões, 5 vezes o PR. Isto já caiu em prova e vai cair de novo. A fiança normalmente é baixada, extinta, quando do término do prazo de validade da carta de fiança, mediante a devolução da carta de fiança pelo credor e mediante entrega ao banco da declaração do credor, liberando a garantia prestada. Nós vamos ver agora em que circunstâncias o Banco Central permite que um banco preste fiança e que circunstâncias o banco não pode prestar fiança. Existem casos em que o banco pode prestar a fiança e casos que ele não pode, são proibidos, né? A fiança é proibida ao banco. Então eu vou dar uma dica para você. Toda vez que você estiver estudando para um concurso e nós tivermos aqui, por exemplo, na matéria do Ricardo, vocês vão ver o Sistema Financeiro Nacional, vão ver o Banco Central, vão ver o Conselho Monetário Nacional e aqui teremos objetivos do Conselho Monetário, competências do Conselho Monetário. Ou eu decoro tudo para eu acertar a questão, ou eu tenho uma outra hipótese, uma técnica de estudo. Se eu decorar só os objetivos, e se cair na prova, são competências do Conselho Monetário, exceto, como eu sei todos os objetivos de cor, todos os itens que caírem, que não forem objetivos, serão competência. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se eu decoro um item, por exclusão eu sei quais são os outros. Então essa dica eu vou dar para você agora, na questão da carta de fiança. Quando é que o banco pode afiançar, quando o banco não pode? Eu vou dar alguns exemplos de situações em que o banco pode afiançar. Você vai ver que são mais de 12 exemplos e no final ainda diz assim, e outras situações não vedadas pelo Banco Central. Quer dizer que para eu decorar 12, 15, 20 situações é muito mais complicado. Agora, quando diz o banco não pode afiançar, o Banco Central veda, proíbe a fiança, você vai ver que são 6 casos, a gente diz números clausos. O que são números clausos? Fechado, são só aqueles 6 casos. Então o que é mais fácil? O que eu aconselho a você? Decore somente as situações em que o banco não pode prestar fiança. Porque se cair na prova assim, o banco pode prestar fiança, exceto, você já decorou os que ele não pode. Então o item gabarito vai ser o que você decorou. Se ele disser, o banco não pode prestar fiança, exceto, você sabe quais são os 6 casos. Então fica fácil de você chegar na prova e matar a questão. Decore, portanto, aliás, as 6 situações são muito mais fáceis de serem decoradas, que a gente verá agora. Mas antes eu quero chamar a atenção para o caso, a fiança bancária, ela tem prazo sempre determinado. O prazo máximo da fiança bancária é de 12 meses, questão de prova. Sendo que para licitações, a gente vê muito aí em propaganda, em televisão e mesmo em outdoor, vê assim, caução, né, concorrência pública, licitação, não sei, caução até tal data. Quando há uma licitação, os concorrentes à licitação têm que fazer uma caução, uma garantia. Então o que eles fazem? Pegam uma carta de fiança junto ao banco para prestar a garantia. Quando tratar-se de licitações, a carta de fiança só tem validade de 6 meses. As demais, máximo 12 meses. Já eu vejo casos lá no judiciário onde eu trabalho que a pessoa presta uma caução por carta de fiança, de 12 em 12 meses ele tem que ir lá e trocar, renovar, pegar uma nova carta de fiança para tirar a velha, porque ela só dura 12 meses. Vamos ver agora os casos em que o Banco Central autoriza a fiança bancária. Eu vou mostrar na lâmina, vocês vão ver que são vários casos. Não preocupe-se em decorar o que o banco pode, vamos decorar o que o banco não pode.